Boa noite. Boa noite, Felipe, Pedro, Karine, Rafaela, Vitor. Tudo bem com você, gente? Gente, vocês estão me Tudo, ouvindo? Oi, Pedro. tudo bem. Ah, que bom. Tá baixinho aqui. Deixa eu até. Ô, Pedro, fala de novo, por favor, porque aqui tá baixinho para me ouvir direito. Agora já está Ah, normal? isso. Pode falar. Espera, deixa eu regular a minha aqui. Pode falar. Oi, oi. Está normal agora? Aí, acho Glória a que Deus. melhorou. Isso, valeu, Pedro. É De porque o meu nada. também estava baixinho aqui. Cadê o Daniel? Tá o quê? Fala para ele vir para a aula. Tá só aguardando a live? Não pode, não. Será que ele está lá treinando? Fala com ele para vir para a aula. Fazer parte aqui da aula. Cadê o povo também? Pode? Cadê o pessoal? Pode chamar o pessoal aí, ó. Vitor, você está me ouvindo, Vitor? Victor? Estou aqui. Ah, bom. É porque travou o áudio, mas estou aqui. Você sabe como que tá o Daniel hoje? Se ele tá ansioso? Olha, não vi ele. Não, mentira, eu acho que eu vi ele sim, mas só no jogo, então nem ouvi a voz dele. Não, Nem então. sei como é que tá. Não, nós fizemos uma chamada agora à tarde. Não, tava tranquilo. É só para te encher a paciência mesmo. Então tá, gente, deixa eu dar início aqui, tá bom? Enquanto isso, o pessoal chega, podem cutucar aí a sala inteira, para todo mundo entrar. O Daniel falou que está entrando, pessoal. Ah, então tá bom. Ok. Uai, Daniel, tô te entendendo, não? Eu tô respirando fundo, sabe? Ah, entendi. É isso que eu tô perguntando. Tô falando assim, gente, cadê o Daniel? Porque, ué. E cadê a turma? Porque eu tô aqui olhando, ó. Ah, agora Gabriel entrou, né? Daniel, então já ajudou aqui a minha lista, né? Para todo mundo entrar. Afinal de contas, gente, eu e Daniel contamos com vocês. Já pensou só eu e Daniel ali conversando? Não tem graça, não. Todo mundo ali dando aquele apoio moral pra gente, né, não, Daniel? Daniel, oh meu Deus do céu, hoje tá difícil. Gente, deixa eu falar com vocês. Hoje eu não liguei o celular para preservar a bateria, porque consome muito. Quando eu deixo assim, mesmo está a bateria bem recarregada, e eu ainda deixo ele aqui ligado, mas ainda assim consome muita bateria. Como depois a gente tem a live, e aí é uma questão, né, que tem um acesso a outras pessoas, eu vou deixar o celular ali, mesmo por conta em relação à live depois, tá? Então, gostaria de pedir a vocês, de uma maneira redobrada, as meninas estão entrando, Mariana, bem-vinda, boa noite para você. Então, eu quero pedir a vocês, de uma maneira redobrada, que qualquer coisa que acontecer aqui em termos de slide, se vocês observarem que eu estou falando um pouco mais à frente, ele não mudou, que vocês me avisem, por favor, tá? Que hoje realmente eu não terei acesso em relação aqui a como que vocês estão visualizando, tá bom? Então, gostaria de pedir ainda redobrado essa ajuda de vocês. E hoje, então deixa eu dar aqui início, né? Vocês estão visualizando o meu material? O meu slide? Sim. Ah, então tá ótimo. Então, olhem só, hoje nós vamos falar da unidade 4, né? Justamente sobre educação ambiental, cidadania e desenvolvimento sustentável. Não é à toa que, inclusive, eu marquei, né, a live para hoje, porque é sobre um assunto que é pertinente à disciplina e eles pediram para a gente marcar um dia nosso de aula,
no momento nosso de aula, né? Então, a live, ela faz parte da nossa aula, tá bom? Eu não tenho ali, ele vai ficar gravado depois lá no Instagram da faculdade. Eu não sei se depois eu tenho como, realmente eu não sei se eu tenho como colocar um arquivo e depois anexar lá para vocês no Ava, igual eu tenho o costume de fazer, tá? Mas todo o resto aqui, que eu tiver aqui com vocês no Teams, deixarei lá arquivado, assim como a gente tem de costume, tá bom? Mas é só mesmo para vocês saberem, em termos de tempo, se eu conseguir repassar também esse arquivo, eu coloco lá no Ava. Senão, ele também tá lá no Instagram, tá? Só para vocês saberem, porque como vai ser parte, né, da nossa aula, então, para vocês saberem, inclusive, aonde direcionar, caso queiram ver novamente. Bem, então, nós vamos aqui dar início. Ao longo de toda a nossa disciplina, a gente fala sobre educação ambiental, e é porque agora, na hora que a gente fala sobre desenvolvimento sustentável, é inerente, né, que a gente venha falar disso e da importância que é para que isso ocorra. É fundamental que as pessoas tenham consciência, né? E essa consciência, ela vem muito através da educação ambiental. Semana passada, eu me recordo que eu coloquei para vocês um videozinho que eu falei assim, ó, eu vou colocar antes da nossa atividade, porque logo em seguida nós teríamos uma atividade com valor de ponto. Coloquei para vocês aquele videozinho, né? Que é um vídeo antigo até, que fala sobre cidadania, muito utilizado aquele vídeo, tanto nos WhatsApps, bem, nas vias mesmo de comunicação, né? Mas também muito trabalhado com o contexto de cidadania. Então, tinha passado para vocês, eu peço que vocês se recordem em relação, né, aquele vídeo onde fala, explora tanto em termos de ajuda mesmo, né, a participação das pessoas em relação ao contexto. Então, agora a gente vai começar aqui. Eu estou colocando esse slide, do qual já é conhecido nosso, mas para lembrarmos, semana que vem, né, ou seja, agora é a sessão avisos. Semana que vem, nós temos a apresentação dos trabalhos de vocês, tá? Então, eu peço a vocês, por favor, não se esqueçam, fiquem atentos em relação ao horário de entrada da nossa live, né? Enfim, é um dia muito importante de apresentação dos trabalhos de vocês. Continua lembrando a respeito das atividades diagnósticas de aprendizagem referentes às unidades 3 e 4 da nossa disciplina, os EDs, né? E o desafio nota máxima. Isso é uma coisa, né, que a gente vem sempre trabalhando quanto a isso. Aqui, fazendo o convite e colocando para vocês, a nossa live de hoje, ela é pertencente, ela é uma atividade da nossa disciplina. Então, de fato, eu e o Daniel contamos muito com vocês a participarem, entrarem ali no Instagram, e estarem conosco nesse momento, que a gente vai falar, né? Vai estender em relação a essa nossa sala de aula. Estaremos lá, né? Numa situação da qual a gente não tem necessariamente tanto costume assim, eu e o Daniel. Então, a gente precisa daquele apoio de vocês, né? Mas que é feito com carinho para vocês da biologia, tá bom? Então, só para destacar, depois do intervalo nós vamos voltar, mas nós vamos voltar por uma janela diferente, que é pelo Instagram da Faculdade Pitágoras, Campus Guajajaras, que provavelmente todos vocês já acompanham aí, tá? Então, logo que iniciar, né, às 21 horas, eu vou entrar, vou esperar Daniel entrar, vou aceitá-lo, e nós vamos iniciar a nossa live. Contamos com todos vocês lá, com o carinho de vocês, para nos dar aquele apoio. Afinal de contas, tanto eu como o Daniel vamos fugir aí da nossa zona de conforto, né, Daniel? Mas com atenção, né? E com carinho, com atenção a vocês da biologia, tá bom? E aí depois eu até falo, porque a expectativa é que a nossa live ela não demore muito. Ela vai ser uns 20 e poucos minutos só, tá? Mesmo porque live muito longa, eles falam que não é muito interessante mesmo, não. Então, nós vamos fazer e depois eu vou chamá-los. A gente vai voltar para essa nossa sala de aula. E eu espero que vocês retornem, tá bom? Que vocês retornem, porque a gente, inclusive, pode ter ali um feedback, uma continuidade da nossa conversa, porque lá é tudo por chat, né? E que a gente possa dar continuidade à nossa conversa aqui
na nossa aula e a gente dá continuidade, tá bom? Então, eu espero de fato todos vocês no retorno, na hora que a gente finalizar ali a live, que vocês entrem novamente, que a gente possa aqui ter um bate-papo, que vocês possam falar a respeito da live, dar o feedback, tá? Então, eu conto com vocês e Daniel também, tenho certeza que conta aí com a colaboração de todos os colegas, não é não, Daniel? É isso mesmo. É isso mesmo, tá vendo? E mesmo porque, viu, gente? Amanhã, com certeza é um de vocês ali, tá? A gente sempre é porque a gente tem oportunidades, né, de poder convidar um aluno, então, numa próxima, terei um prazer enorme em poder convidar outro aluno aí para participar comigo de uma outra live, tá bom? Bem, e agora sim, né? Vamos aqui iniciar nossa unidade 4 da nossa disciplina. É um fechamento, né? Acredito que a gente perceba que ao longo de toda a disciplina em si, quando a gente fala de educação ambiental, a gente fala muito da participação. Nós falamos aqui na nossa sala de aula, né? Nós quantas vezes não falamos da importância da conscientização das pessoas, da participação das pessoas em ações sustentáveis, né? E aí é que entra a questão da cidadania, né? Exercer a cidadania, que é algo que todos nós devemos ser cidadãos e exercer a nossa cidadania, que é o que a gente vai trabalhar aqui nesse tópico, que é a cidadania associada à sustentabilidade, né? E nem sempre realmente a educação ambiental ela consegue atingir os seus objetivos. Aqui mesmo dentro da nossa sala de aula, a gente já teve essa conversa, né? A gente sabe que não é uma tarefa fácil. A gente sabe que na hora que a gente fala de todas as pessoas terem consciência, é algo que é necessário muito trabalho, né? E particularmente nós que amamos a biologia, nós biólogos, Professora, pode falar, Gabriel. a live vai ser só pelo Instagram? Só pelo Instagram. Ah. Só pelo Instagram, Gabriel. É porque isso não é escolha, assim, faz parte, essa live, ela faz parte dentro de um contexto de atividades ali da Não, tudo bem. Eu Guajajaras, estou tá? indagando sobre a plataforma. Se teria outra. Não, é Instagram, Tá, tá? tá bom. Tá certo? E conto com todos vocês lá, viu, Gabriel? Bem, então, retomando, a gente mesmo já comentou a respeito disso, né? Do tão difícil que é a gente conseguir, de fato, atingir a todas as pessoas. Mas, embora seja difícil, é uma tarefa que nós, particularmente, não podemos largar a mão. Porque, imagine, se nós que amamos a natureza, que sabemos da importância, a gente achar que esse trabalho é inglório, que nunca vai conseguir nada, como que vai ficar, né? Então, depende muito aí da nossa vitalidade. Que a gente sabe que é fácil, a gente sabe que não é não, né? Mas a partir do momento que a gente tem a consciência, a gente tenta fazer ali, plantar a sementinha de quem está próximo, de outras pessoas, quando a gente tiver oportunidade, né? Através, logicamente, exercendo a nossa cidadania, através do voto, enfim. A partir daí, a gente consegue estimular com que hajam políticas públicas, porque nós precisamos, para que haja, de fato, uma mudança da consciência ambiental. É fundamental ali uma política associada, né? E mesmo porque nós vamos trabalhar aqui, e isso é fundamental, que as pessoas percebam que quando nós falamos de cuidado ambiental, de cidades sustentáveis, nós estamos falando, sim, né? Da participação de todos e aspectos que vão melhorar também a vida da gente, né? Quando a população ela não compreende o significado, a importância desse papel, né, que ele deveria exercer de cidadão e na defesa do meio ambiente, é fundamental, né, que seja trabalhado isso. Porque senão, caso contrário, dificilmente a gente consegue desenvolver ações e melhorar, de fato, a ocorrência e a preservação do meio ambiente. A participação popular, ela é fundamental. Na hora que a gente fala, aqui, enquanto profissionais da área, né, da biologia, na verdade, a gente precisa atingir as pessoas, né? E fazer
com que elas percebam que elas são atuantes nesse processo. Mesmo que sejam papéis que elas acreditam que sejam irrelevantes, relativamente pequeno, mas são pequenas ações no nosso dia a dia, mesmo que seja pequeno alguma observação, mas é no conjunto das ações que nós realmente poderemos alcançar o sucesso desejado e, consequentemente, proteger a nossa natureza, né? O meio ambiente é utilizado por todos nós, é isso que a gente fala, eu já comentei tantas vezes isso com vocês, né? Que nós fazemos parte desse meio ambiente, a gente só precisa assumir esse pertencimento, né? E justamente por isso é responsabilidade nossa também. E aí se torna uma responsabilidade individual e coletiva diante do ambiente que nós precisamos tanto. Então, a conservação e preservação dos recursos é algo que realmente precisa da participação da comunidade, né? Apesar das necessidades do senso coletivo e ações conjuntas, como nós estamos falando, que é tão importante, cada um individualmente pode exercer atividades que proporcionam avanços, né? É isso que eu estou colocando para vocês. São várias esferas, né? Tem o individual, tem ali dentro de um eixo familiar, tem um eixo municipal, enfim, só vai aumentando. Tem desde o indivíduo único até a coletividade. Então, é fundamental isso. Porque é muito comum a gente também ouvir e falar assim, eu não vou fazer isso, não. Porque o que é eu fazer, por exemplo, economizar energia elétrica? O que eu vou economizar aqui? Não vai fazer diferença nenhuma. Só que o meu vizinho está pensando a mesma coisa. Só que o vizinho daquele local onde meu pai tem um sítio também está pensando a mesma coisa. Então, no conjunto, se cada um pensar que com ele, com a ação única dele, nada vai acontecer, ninguém vai fazer nada e não vai fazer acontecer mesmo. E nós seremos uma coletividade absolutamente inoperante quanto a esse assunto. E uma coisa é clássica, quem vai sofrer seremos todos nós e, logicamente, as gerações futuras. Porque é isso que a gente fala dentro da cidadania. Quando eu exerço a minha cidadania, e dentro da cidadania, como a gente vai falar, nós temos direitos e deveres, eu tenho direito à preservação da minha vida, ao consumo de água, realmente a ter alimentos para o meu sustento, mas eu também tenho o dever de preservar ao máximo os recursos para que outras gerações possam também ter esse seu direito resguardado. O que a gente, na verdade, quer quando a gente fala de preservação ambiental, nada mais é do que o seu direito à vida sendo de fato respeitado, né? Isso é fundamental. Uma maneira de expressar esse comportamento que representa realmente essa conscientização dos direitos e deveres está por o exercício da nossa cidadania. Quando a gente exerce a cidadania, nós estamos exercendo um papel importante na nossa cidade, na nossa sociedade, né? É interessante e é por isso que é colocado aqui nesse tópico. Não tem como falar de mudanças, de proteção, de cidades sustentáveis, se a gente não trabalhar o contexto individual. E esse contexto individual sou eu, é você. É justamente esse pensamento, aquela consciência que a gente falou tanto ao longo da nossa disciplina, né? E a gente exercer isso, a gente reconhecer os nossos direitos e os nossos deveres. E, consequentemente, eu estarei protegendo a mim e aos demais. E aí, semana passada, quando eu passei o videozinho para vocês, o que eu gostaria é justamente isso, incrementar para a gente essa pergunta. O que é para você cidadania? Não vou voltar a esse vídeo, eu sei que vocês se recordam dele, a grande maioria, inclusive, logicamente, já tinham tido a oportunidade de vê-lo, né? Mas me digam, para vocês, aí eu gostaria de ouvir a voz de vocês, tá? O que é cidadania para vocês? O que você faz que você considera que está exercendo a cidadania?
E aí eu quero ouvi-los. Vejamos. Deixa eu ver que eu consigo aqui. Já que eu não tenho meu celular. Uma vez Oi? Oi, Gabriel. Tá baixinho. Pode falar. Como assim, tá baixo? Gabriel? Alô? Oi, agora, Gabriel. Pode falar. Uma vez eu ouvi do meu professor de filosofia quando estava no ensino médio que, assim, vou pegar um exemplo para poder situar mais facilmente. Ok. Nós reclamamos muita coisa com a prefeitura. Ah, sei lá, a rua tá estragada, tem que ir lá na prefeitura para exigir para consertar, etc. Mas é dever não é só sugestão cidadã, é dever também a gente participar. Por exemplo, tá algum lugar tá estragada, sei lá, a prefeitura não sabe onde é que é. A gente pode reportar a situação. Só que a gente é muito, tipo, gosta de deixar acontecer, eles que resolvem e o povo não ter participação. E a maior parte do Sim. povo, não é só porque eles não sabem, mas também muita gente prefere assim mesmo, sabe? Ficar ausente, omitir posicionamento e deixar que o governo resolva. Concordo plenamente com você, Gabriel. Na hora que você fala assim, me vem muito à mente uma coisa básica que com certeza já aconteceu com todos nós. Quando falta energia elétrica na nossa rua, no nosso bairro. Muitas vezes, às vezes você fala assim, não vou ligar para avisar, não, porque a essa hora o vizinho já ligou, já avisou. Não vou. E já pensou se isso for um senso coletivo? Ou seja, parece ser bobo, mas isso que você está falando é absolutamente verdadeiro, né? Que quando eu deixo de fazer algo porque eu acho que o outro possa fazer por mim, eu estou abrindo mão daquilo. Gente, eu sinceramente eu acho que não existe educação ambiental sem cada um, né? Logicamente que não é o papel, nem vamos aqui entrar nesse mérito de forma alguma, mas não existe educação ambiental sem que as pessoas possam exercer a cidadania e sem uma consciência de você enquanto cidadão e a sua sociedade. Que, por outro lado, de alguma forma, vem um senso político em relação a isso. Não entrando na esfera política da coisa. Mas a partir do momento que eu delego para o outro a fazer algo que seja meu interesse, porque eu não vou fazer porque o outro faz, eu não vou escolher porque o outro escolhe, né? Eu estou delegando isso. E uma coisa, Gabriel, isso acontece muito, e aquilo que você comentou, não é só porque não sabe, é porque ela não. Tem pessoas, a gente sabe que nós estamos num país que é muito carente, né? É inquestionável que tem uma parcela da população que não tem realmente muita instrução, que não tem a oportunidade básica de educação, e que a gente sabe que a gente ainda esbarra sobre situações das quais as pessoas realmente às vezes não conseguiram ter oportunidade, né, da conscientização. Mas, por outro lado, a grande parcela, ela tem acesso a isso, mas simplesmente ela acha mais cômodo delegar para o outro, né? Não precisa, eu tive uma colega da época de pós-graduação, que ali a gente sempre saía, a gente almoçava junto, a gente conversava junto, e aí era clássico, sempre que vem esses assuntos me vem à mente. Ela falava assim, não, eu não gosto desses assuntos não, né? Na hora que fala de discussão, de cidadania, de política, enfim, aí eu não gosto dessas coisas não, porque as coisas não dão muito certo, né? Eu fico com raiva, eu deixo para lá. A gente não pode deixar para lá. Na hora que você deixa para lá, o deixar para lá significa que o outro vai fazer por você. Às vezes ele vai fazer por você uma coisa que você não concorda, uma coisa que você não iria escolher. Então, quando a gente faz isso, a gente abre mão do papel nosso. Não estou falando que a gente faz o certo ou que a gente seja o detentor da verdade. Mas a partir do momento que eu delego para você algo, já pensou? Eu não vou poder reclamar. Afinal de contas, eu preferi me omitir e o que você escolher, eu não posso, né? É o que eles fazem muito nas reuniões de condomínio, né? Ou você participa da reunião e tem ali a oportunidade de se expressar e ali democraticamente vença a situação da qual
da escolha da maioria, ou se você não participar, fique quieto. Você vai acatar aquilo que foi escolhido naquela reunião. Então, é isso que acontece. Então, essa questão de cidadania, a partir do momento que eu exerço o meu papel de cidadão, eu preciso. É isso que o Gabriel falou. Tem ali, igual, quantas vezes, né? Agora, realmente, a gente, de alguma forma, a gente tem o trânsito mais reduzido, né? Antes era quantas vezes eu saía de casa, levava meninos no colégio, voltava, buscava, ia para a faculdade, enfim, aquele trânsito toda hora. Passava pela rua aqui, lateral da minha casa, que é onde tem muito movimento, enfim, às vezes tinha um buraco no asfalto e às vezes ficava tempos. Eu falei assim, gente, só que você passa sem dirigir, às vezes você não tem noção, eu não tenho muita noção de local, de falar qual que é o número, enfim. Aí eu sempre perguntava ao meu pai, né, que meu pai que é bom para isso, e ele vasculha ali, aí observando ali o número, que é onde, eu falava, é mais ou menos perto de determinado comércio, pai, ele ia, olhava lá, para poder ligar e informar, ó, determinado local ali, tem um buraco, né? Então, são pequenas ações, parecem serem bobas, mas isso você faz o seu papel. Então, repare, é isso mesmo, Gabriel, concordo plenamente com você. Mas alguém, o que vocês acham? O que vocês acham para vocês que seja cidadania? Porque cidadania é muito mais do que isso. A comunhão do povo em preservar o ambiente urbano, né? Porque ninguém se importa de tacar o lixo no chão. Sim. Mas também. depois reclama, cadê os garis para limpar? É engraçado a hipocrisia do povo. Concordo, Gabriel. Concordo. Mas alguém, fora Gabriel, cadê meu povo? Olha só. Isso, Pedro, por Então, para mim, gentileza. seria um pouco igual o Gabriel falou também. Seria a pessoa saber que ela tem os direitos dela, igual ter direito de ter um asfalto na rua, um local adequado para andar ali, para não andar perto dos carros, mas também saber dos deveres dela, né? Não praticar o vandalismo, não ignorar, igual aqui em casa, aqui perto de casa acontecia muito, de cano da Copasa estourar na rua por causa do movimento de caminhão. E nisso, igual você falou, às vezes as pessoas pensavam que alguém já ligou, aí isso ficava horas e horas. Aquele tanto de água jorrando. Aquele desperdício, né? Isso. Que dói até na alma na hora que a gente vê isso, né? Incrível. E fica mesmo, Pedro. É isso mesmo. E você falou uma coisa também que eu acho muito importante, que infelizmente tem muito aqui na nossa cidade, uma característica do país. Um vandalismo muito grande, né? Quantas vezes a gente vai, a prefeitura às vezes a gente reclama, né? Custa fazer algo benéfico para o bairro da gente, mas na hora que faz, na hora que muda, por exemplo, os locais de pontos de ônibus, né? Na hora que faz uma pintura, enfim, num lugar público, de repente não dura nada, né? Tem alguém que vai ali, que faz pichação, que quebra alguma coisa, que amassa uma lata, que arranca ali a lixeira, enfim, são situações das quais que a gente sabe que isso acontece e que é fundamental. Aí que tá. A gente tem tanta coisa, né? Tanta coisa ali que tá na mídia, que tá no dia a dia, e que as pessoas precisam, sim, do entretenimento para se distrair. Isso é inerente, nós precisamos da televisão ali para esse papel. Mas, por outro lado, também podia ter uma parcelazinha ali de pequenas entradas, né? Chamando a atenção, buscando uma informação necessária para a população de uma maneira geral. Que aí é uma linguagem fácil, é uma linguagem que também não precisa ser necessariamente vinculada ao âmbito escolar, né? Mas que está ali, que a pessoa está até distraída, mas ela está consumindo informação. Isso também seria muito bom e, de alguma forma, poderia atingir pessoas que naturalmente não conseguem, às vezes, ter outros tipos de acesso, né? E a gente sabe que, de uma maneira geral, na televisão, é um acesso mais amplo, em que a gente consegue, na grande maioria das pessoas,
ter um tipo de acesso a essa mídia, né? Então, acho que são pequenas ações e serão muito bem-vindas um país como o nosso, que é um país tão rico em potencial e que, na verdade, tão carente, né, realmente de ações, tão carente do ponto de vista de instrução. E, realmente, não é só uma educação formal. Ah, mas fulano, ele formou, professora, fulano já tem ensino médio. Mas a gente sabe que não é uma questão de ensino médio, ensino fundamental ou ensino superior. Tem uma questão que é inerente a isso, né? Não é educação de escolaridade, é uma educação que ela é cultural, ela é de pai para filho, é aquilo que você mostra e chama atenção. Ó, isso não se deve fazer. Você fez, recolhe, joga no lixo, né? Então, assim, são pequenas ações. E da mesma forma, gente, eu falo como profissional e me dirigindo a vocês, profissionais. Vocês daqui a pouco estão atuando aí, literalmente, tendo o CRBio, trabalhando como biólogo, trabalhando aí como educadores ambientais, né? Vocês poderão e deverão agir muitas vezes, não como aquela figura de professor de chegar e mandar, de que, olha, essa é a minha disciplina e assim, aprenda, faça a prova e pronto. Não. Muitas vezes com mesmo esse sentimento, né? De mostrar para o outro uma educação que não é necessariamente uma educação de livro, não precisa ser assim. Que seja uma educação de vida, do dia a dia, de respeito, para a pessoa perceber que ela vai ganhar muito em relação àquele ato que ela vai fazer. E quanto ela é prejudicada com essa ação e com a ação de outras pessoas que fazem determinadas ações, né? Que acabam agredindo o meio ambiente e agredindo o meio que a gente vive, né? Então, acho que isso é muito importante. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Gente, vocês estão aí, né? Estamos aqui. Estão aqui. Ok, Pedro. Então, tá bom. Deixa eu, então, tirar dessa tela aqui. Nem sei se meu slide está aparecendo, mas é porque eu queria ver a lista. A lista com o nome de vocês, para na hora que vocês falarem, eu ter ali o discernimento direitinho. Então, é isso. E nesse vídeo que a gente mostrou semana passada, né, que eu mostrei para vocês, um rapaz exercendo várias boas ações, né? Eu acho que a moral da história é justamente isso. Na hora que eu penso um pouquinho no próximo também, né? Não sei se vocês se recordam, fala assim, para que esse rapaz faz isso? Né? Ele não vai ficar mais rico por isso, porque tinha várias ações que ele fazia que eram boas ações. Sempre, às vezes, aparecia um senhorzinho, né? Para balançar a cabeça, assim, dando uma negativa em relação àquele ato que o rapaz fazia. E a gente sabe que isso acontece muito no dia a dia, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse que é o grande moral da escutória. Quando você exerce algo a favor do próximo, gente, não tem outra. Possa realmente ser que você não vai ficar mais rico com isso, possa até ser que a pessoa também nem tenha necessariamente a consciência de que você está fazendo algo de bom para ela. Mas você acaba também sendo beneficiado, né? Por várias formas. Por vários motivos você acaba sendo beneficiado. E isso acaba sendo contagiante, né? Muito provavelmente. São todas as boas ações que a gente, de alguma forma, vai verificar que o outro vai perceber que aquilo foi uma boa ação? Não. Mas quantas vezes a gente faz, né, um bem, exerce um bem ali para o próximo, tentando ver o bem dele, e a gente ganha muito mais do que isso. Então, exercer cidadania é pensar no outro, né? E podem ter certeza que, de alguma forma, todos nós saímos ganhando, inclusive quem exerceu, né, aquele seu papel. Então, é interessante a gente chamar disso, e a gente coloca muito aqui esse papel, a cidadania, né? E a própria etimologia da palavra, que ela vem do latim, né? Civitas, que significa cidade. Cidadania é você exercer o seu papel de pertencimento ao local que você mora, à comunidade que você frequenta. A Sara. E Sara, é isso que é exercer a cidadania, né?
isso aqui, isso. Que é você, literalmente, perceber que quando você faz uma determinada ação, você não pode ficar achando que eu estou fazendo uma ação para o outro, eu vou ligar, mas puxa vida, aquele cano estourou, tá no portão do vizinho, tá no quarteirão de baixo, eles lá que liguem, né? Mas na hora que eu tenho oportunidade de pegar, de avisar, né? De repente, às vezes é isso que precisa para poder resolver o problema, significa você se colocar como pertencimento. Não importa que seja, né, no portão do vizinho. Está no ambiente em que você mora, está na sua cidade, está gastando uma água que é um bem, né? Que não tem nem valor, que a gente não consegue colocar valor. Às vezes fala, não consegue sim, porque é muito caro. É muito caro. Mas é algo que, na verdade, a gente precisa tanto, e nós sabemos, né? O quanto que, na verdade, é escasso. A gente precisa preservar, a gente precisa cuidar desses bens, desses recursos naturais, e a gente está realmente cuidando, exercendo para a gente, né? Bem, e o conceito, né? Cidadania, que é o exercício dos direitos, eu até comentei já isso com vocês. É o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais, estabelecidos na Constituição Federal. É um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em uma sociedade. Ou seja, cidadania é tudo aquilo que nós devemos exercer, né? Sara, você entrou agora. O que para você, né? O que é uma ação de cidadania? Sara? Sara? Oi, gente. Podem cutucar a Sara aí, que fala com ela que a professora perguntou e que ela não estava na sala. Pergunta ela aí, fala com ela, na hora que ela entrar, para ela dar um oi. Bem, e o que é o cidadão? Né? Um indivíduo que vive de acordo com o conjunto de estatutos pertencentes a uma comunidade politicamente e socialmente articulada. Todos nós somos cidadãos, né? Todos nós. E todos nós devemos exercer a cidadania. Ter a consciência dos nossos direitos e deveres. Uma coisa que eu acho que, de alguma forma, o Gabriel mencionou, que a gente sabe muito bem criticar, né? A gente sabe muito bem, isso é papel de fulano, é papel de ciclano, é papel do Estado, mas a gente não enxerga o nosso papel, né? Então, ter direito, ter consciência dos nossos direitos e deveres. Nós temos direitos e devemos lutar por eles. Nós também temos deveres, né? Inclusive, acaba que eu preciso de perceber, de ter a noção de que eu tenho meu direito, mas você também tem o seu direito. Então, também não posso invadir o seu direito, e isso é muito importante. Os direitos e deveres dos cidadãos vão ser relativos em cada país. Isso a gente coloca porque, lógico, a gente tem direito, por exemplo, à vida, que ele é básico, né? Isso é inquestionável, um direito humano. Mas existem algumas particularidades que é de acordo com a cultura de um país, tem a ver com características de um país. Então, por mais que a gente tenha direitos, são gerais, são direitos do ser humano, existem direitos que são particulares a um determinado grupo, né? Então, por isso também que é importante a gente respeitar essa diversidade. Existe uma grande diversidade, com ela tem os direitos e deveres, né? E o nosso dever de respeitar essa diversidade. Existem alguns, igual que a gente cita, alguns direitos comuns a todos nós, cidadãos brasileiros. Nós temos o direito ao voto, nós temos o direito às decisões comunitárias da população. Inclusive, nesse direito às decisões comunitárias, muitas vezes a gente nem quer necessariamente participar, né? A gente abre mão de muitas vezes desse direito. A não obrigação de fazer algo que não seja obrigado por lei, né? Nós temos o direito de que ninguém seja submetido a tortura, tratamento desumano ou degradante. É fundamental, é engraçado que na hora que eu coloquei, né, aqui vendo, até eu coloquei essa imagenzinha aqui para ilustrar, logicamente de uma situação dessa a gente tem que pegar de desenho, que é para pegar bem leve, né?
Estava me recordando, está tendo tanto, né, ultimamente, assim, nos noticiários, pais que têm submetido, inclusive filhos, a situações de tortura, né? Ficarem ali amarrados, ficarem ali presos, igual me fez lembrar aquele rapazinho, um menino que estava ali dentro de acho que um galão, né? Um lugar lá absolutamente amarrado, sem condições até de se mover direito, né? Olha só que triste. Então, assim, tem tantas situações que, infelizmente, acontecem de uma maneira geral na nossa sociedade e que aflige tanto, né, a esse direito básico, porque isso aqui são direitos que a gente não precisaria nem mesmo de ficar citando, né, que é inerente, é uma questão de respeito que nós temos que ter todos uns com os outros, mas que infelizmente, né, e óbvio, isso me fez lembrar, porque está nos nossos noticiários, mas a gente sabe que existem situações, infelizmente, terríveis que acontecem no mundo inteiro, né, que abrem mão do direito das pessoas. E nós temos deveres também. Viver em sociedade é isso, é ter direitos e deveres, né? Entre os nossos deveres, nós temos o dever de respeitar e cumprir as leis vigentes, de proteger o meio ambiente. Olha que bonito, né? Olha que importante, a gente tem um dever de respeitar o meio ambiente. Na hora que você está respeitando o ambiente, você não está fazendo mais nada do que exercer o seu papel, o seu dever. Ou seja, tem muita gente também faltando com esse dever, né? Respeitar o direito das outras pessoas. Isso também é muito importante. A gente tem direito de várias situações, né? Mas eu tenho um direito, eu tenho um dever de respeitar o meu próximo. O dever de respeitar ele em situações básicas, né? Enfim, isso, logicamente, é isso que eu comentei aqui com vocês. Seria bobo falar desses direitos e deveres se, infelizmente, isso não fosse, né, o descumprimento desses direitos e deveres não fosse uma realidade. Então, a gente precisa sempre que enfatizar isso, particularmente imaginando vocês dentro de um contexto, trabalhando ali, exercendo a educação ambiental, muitas vezes ali trabalhando com crianças, né? Tendo ali todo um arsenal, todo um ambiente do qual essas crianças pertencem, muitas vezes de ambientes extremamente carentes, né? Então, esse cuidado, esse zelo que cada um de vocês, enquanto educador, vocês, por favor, que exerçam em relação a essas crianças, esse aconchego, né, que possa plantar essa sementinha que a gente fala aqui dessa educação ambiental, que esse é o grande, eu acho que o objetivo central da nossa disciplina é despertar em você, profissional, né, e que possa trabalhar adiante, reproduzir. Aqui a gente trabalha muito nessa reprodução daquilo que vocês vão fazer, tem a oportunidade já de exercer, vários de vocês já exerceram, mas que poderão fazer isso de futuro já também, inclusive como biólogos, como profissionais formados, né? Não se esqueçam disso, desse papel tão importante de cada um de vocês. E a gente quer aqui, né, o nosso livro fala já que você então já consegue entender melhor o que é cidadania, vamos estudar sobre cidadania participativa, que tem muito a ver com o que a gente falou. Na hora que o Gabriel mencionou, na hora que o Pedro mencionou, eles falaram muito de exercer o papel da cidadania e de ser pertencente ao meio, né? É você expressar, é você falar aquilo que você acha, você ter voto ali, né? É muito importante. É um modelo, esse modelo de cidadania, é um modelo no qual o poder político exercido é baseado no debate público, que é promovido por nós. Então, a partir do momento que eu sei, né, que eu tenho direito ao voto e que eu vou exercer o meu papel, né, de escolha, de opinar,
de repente, nem sempre a gente acerta, por exemplo, nas nossas escolhas, mas você ter, né, a humildade de ver que você errou e querer consertar, querer melhorar, isso é muito importante. Né? Isso é ser participativo. E uma sociedade, ela não vive só, né? Ela não tem uma ação por si só. Ela tem pela ação de cada um de nós. Se todo mundo quiser tentar fazer de fato o melhor, né, ter esse pressuposto de fazer o melhor, por mais, inclusive, dos momentos que a gente, porventura, erre, a gente tem condições de reerguer e realmente fazer melhor, né? E uma coisa que é muito importante, numa cidadania participativa, é fundamental que exista a democracia. Porque também não adianta, imaginem aqui, se nós, né, estivéssemos ali numa situação de, vamos decidir alguma coisa, né? É uma situação que às vezes acontece muito ali em sala de aula. Imagine, lembra aquela época que tá muito calor, professora, liga o ar-condicionado. Ah, não, professora, eu que estou aqui perto do ar-condicionado, não liga, não. Isso não tem questionamento maior em sala de aula. Vocês ainda vão passar por isso como professores, vocês vão ver. E é uma sinuca para o professor. Porque eu sempre parto do pressuposto que eu, numa situação como essa, não sinto nem frio nem calor. Né? Eu realmente deixo nas mãos de vocês. No sentido de que, então, vamos fazer uma votação. Quem quer que ligue, quem quer que mantenha-se desligado. Porque isso, gente, parece uma bobagem, mas é uma coisa que dá pano para manga em sala de aula ali presencial. É uma confusão, vocês não têm ideia. Já tem turma até que fica brigando um com o outro lá, querendo entrar no particular e de confusão por causa de um bendito de um ar-condicionado. Então, o que eu quero expressar com isso? Que a partir do momento que você tenha, né, que você tem o direito de opinar, que é importante que você realmente dê a sua contribuição, mas que, logicamente, como somos pessoas absolutamente diversas e todo mundo tem o direito de participar, que seja levado em consideração o que a maioria acha, né? E que eu possa respeitar o que realmente foi o que venceu, né? Uma vez eu seja vencida ali naquela votação. Então, isso é muito importante. Para exercer tudo isso que a gente está falando, esses são realmente pilares, né? De ter democracia, você respeitar, você participar, né? É muito comum as pessoas também falarem assim, eu não vou falar nada não, porque eu vou ser voto vencido mesmo, né? Não, fale, nem que seja voto vencido. Se vai ser vencido ou não, a gente só vai saber depois que a questão realmente passar. Você agora, se você já se der por vencido, você já perdeu, você já entra perdido nessa situação. Mas é fundamental, independente que você entre, que você participe. O próprio, mesmo que seja voto vencido, mas a presença do seu voto ali, ele já é representativo. E numa outra situação, ele possa ajudar e possa fazer valer, né? Então é muito importante isso. E como nós já mencionamos, né, ao longo aqui, em todo esse contexto, e hoje particularmente, não existe o exercício da cidadania se não tiver ali uma base, uma educação. A educação, ela transforma, né? Não existe educação ambiental, não existe você falar para as pessoas para cuidar do ambiente se ela não tiver, se nós não tivermos oportunidade de cuidar de cada um de nós. Isso se faz através da educação, né? Essa conscientização, aquilo que a gente vem falado tanto ao longo da nossa disciplina. Professora, mas se fosse falta de consciência? Professora, mas isso as pessoas sabem, mas as pessoas acabam escolhendo errado. Gente, é educação. Ninguém, logicamente, ninguém vai mudar de opinião e nem deve mudar de opinião de uma hora para outra, né? Mas ali no exercício, no oferecimento, no esclarecimento, dando a ela informações, a pessoa ela tem a oportunidade de ter o esclarecimento e de mudar de opinião. Todos nós, né? Isso não é demérito nenhum, não. O exercício
de tudo que a gente faz, a gente precisa, muitas das vezes, não, você me desculpa, eu vou mudar de opinião, eu acho que realmente agora eu acho que é diferente. Não tem problema, não é demérito nenhum. A educação, ela transforma, e isso é fundamental. E aqui, para o que a gente fala, para todo esse contexto de cuidado ambiental, não há ferramenta maior do que a educação, né? E essa participação, na hora que eu sempre fico procurando, né, imagens que vem ilustrar aqui, chamando a atenção disso. É muito importante que as pessoas também, na hora de participar, que a gente tente também não só participar pelo achismo, mas participar baseado em algum fato, baseado em alguma coisa concreta. É buscar, né? Eu acho isso, será que eu estou correta? Né? Será que eu, ao buscar ali sobre as informações, eles vão me ajudar a realmente a basear aquele meu achismo em algo concreto? Né? Porque também, na hora que a gente fala para as pessoas participarem, hoje em dia também, não sei se por isso, tem hora que eu fico abismada, parece uma nota ali na internet, sei lá, um indivíduo colocou uma foto dele no jardim. Aparecem vários comentários. Nossa, mas que roupa horrorosa. Nossa, mas que jardim pequeno. Nossa, que jardim grande. Gente, também tem muita gente querendo participar com coisas que não se sustentam, né? Não é isso. Não é participar por participar, né? Realmente tem fundamento? Tem conteúdo, né? É oportuno? Né? É oportuno aquilo, não é simplesmente sair falando, né? Pelos cotovelos, porque está achando que aí isso é participar. A gente sabe que não, né? Então, isso é muito importante. E isso é uma questão de bom senso, né? A gente ter essa disseminação da educação ambiental para que ela realmente possa render frutos, né? Nós temos todos os argumentos que nós trabalhamos ao longo da nossa disciplina. Né? Afinal de contas, desde o início do nosso semestre, a gente está aí falando sobre fatores, as dificuldades, sim, né? Que é esse exercício, mas ao mesmo tempo de tantas coisas que a gente possa trabalhar ali no sentido dessa transformação, né? Muitas pessoas não contribuem com atitudes sustentáveis por simplesmente não terem conhecimento. De fato, tem muito a ver, né? Até com a fala do Gabriel, mas tem muita gente que faz coisa errada, mas a gente sabe que tem conhecimento. Sim, concordo. Foi até que eu comentei, ó. Concordo com você, a gente também não pode excluir que na nossa população existe uma população, sim, carente. Existe uma população que, às vezes, por mais que você fale, nossa, mas isso já foi tão falado, né? Gente, tem gente que às vezes não abre a mente, não ouve, mas não entende bem as palavras, né? Tem disso? Tem. Tem hora que precisa de... aquela coisa, até que soa até mal educado, né? Dá para entender ou precisa de desenhar, né? Mas, poxa, eventualmente, se necessário for, ter um pouquinho de paciência, explicar melhor, né? Ter carinho, você às vezes consegue atingir muito mais, né? Porque às vezes tem pessoas que realmente, às vezes, não... Até por não delegar importância ao assunto, aquilo que aparece para ela possa ser que não faz sentido, ela não presta atenção, ela acaba também não sendo atingida por isso, né? É fundamental isso também. A gente, como educador, vocês ali exercendo a educação ambiental, é muito importante que vocês consigam perceber, ter o bom senso ali daquele público que você está falando, né? Às vezes, por mais que você ache, não é possível. Não é possível que essa pessoa não sabe. Às vezes ela realmente não sabe, pode não saber. Por incrível que pareça, pode não saber. Então, um cuidado, um zelo, né? De perceber realmente até que ponto aquela pessoa de fato não consegue, não está entendendo aquilo, possa ser, né? Até mesmo por uma falta de uma bagagem. E a gente pode ali provocar pequenas ações que possam contribuir para que essa pessoa possa entender de uma maneira adequada,
Todos nós podemos contribuir com ações que beneficiam o meio ambiente, né? E, consequentemente, aquilo que eu falei com vocês no início. Na hora que a gente fala em cuidar do meio ambiente, nós estamos falando em cuidar do meio ambiente, sim, mas nós estamos falando em cuidar de nós também, né? Que é aquela situação de pertencimento do qual nós falamos. Eu não estou falando só de cuidar daquela árvore, eu preciso daquela árvore, né? Sempre me vem à mente um videozinho que eu acho que eu não sei se eu passei aqui para vocês, eu passei numa outra disciplina, que também uma outra disciplina que de biogeografia, que a gente trabalhava muito nesse contexto, que era a Mãe Natureza falando, né? E a Mãe Natureza, ela deixa bem claro, ela não precisa da gente, né? Ela não precisa do ser humano, o ser humano que precisa dela. Então, na hora que a gente fala em preservar, né, em cuidar da natureza, nós estamos falando em cuidar de nós mesmos, né? E as pessoas acham que não, mas que bobagem! Por que eu vou gastar dinheiro em cuidar do meio ambiente se o ser humano está precisando? Sim, pode ter certeza, o cuidar, esse dinheiro, ele vem em dobro, ele vai ser retribuído em dobro para a comunidade, para a população humana, inclusive no seu bem maior, que é ter, né, quando eu preservo o ambiente, vias diretas ou indiretas, eu estou preservando e tendo melhor situação de acesso à água, né, que a gente sabe que água doce, ela é observada em pequena proporção no ambiente. Basicamente, o que a gente tem é água salgada, né? Outra, eu estou cuidando do ambiente, na hora que eu invisto em proteger e minimizar os impactos, por exemplo, da poluição do ar, eu estou com certeza evitando que muitas pessoas, muitas crianças possam ir, né, ao ambiente hospitalar doentes. Então, trabalhar, inclusive, na prevenção. Isso que precisa ser trabalhado, né? Porque aí, quando a pessoa ela é mais simples, quando ela não teve esse acesso real às informações, ela vê simplesmente aquilo que é falado. É dinheiro direcionado para uma área. Ela não consegue perceber que aquele dinheiro ele está sendo aplicado também no âmbito social, né? Que ele vem, que ele impacta. Afinal de contas, eu prefiro muito mais prevenir, eu não precisar de ir, né, nos hospitais, que eu não venha precisar de realizar exames médicos, que eu, enfim, prefiro 1000 vezes, né? Afinal de contas, não compensa gastar dinheiro dessa forma, quer seja seu pessoal, quer seja dinheiro público, que o dinheiro público seja gasto de outra maneira, né, com outros benefícios, que não necessariamente ali para pagar para me dar o meu remédio, né? A gente sabe que isso tudo é muito importante, lógico, porque nem tudo a gente consegue evitar dessa maneira. Mas sim, mostrando que a prevenção, ela também vem para mim de uma maneira muito importante, né? Tem um relatório que é o Nosso Futuro Comum, que ele é produzido pela Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, e que eles definem desenvolvimento sustentável como aquele que atende à necessidade do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras, de atender às suas próprias necessidades. Aquilo que eu comentei para vocês no início, né? Na hora que eu cuido do meu, mas eu cuido do hoje, do meu hoje, mas eu também estou, de alguma forma, cuidando dos meus filhos, para os meus netos, dos meus tataranetos, enfim, independente até do grau de parentesco, das gerações futuras, que elas também têm o direito a tudo aquilo que eu também me sinto, né, no direito de ter hoje. Então, os recursos naturais, eles são muito bem-vindos, né? E necessários para todos nós. Aqui, como para variar, né, nós temos aqui a nossa sugestão. Esse aqui é um link, tá? Esse link que é sobre um relatório que é Nosso Futuro Comum.
onde literalmente abordo aqui análise de questões relativas ao meio ambiente, utilização da água, do solo. Então, vale a pena depois vocês darem uma olhadinha, tá? O conceito de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, ele foi desenvolvido realmente. É um assunto que é muito divulgado, que ele é muito trabalhado, que é necessário o trabalho dele, né? Nesse sentido, que tem autores que ele, aqui no caso do nosso livro-texto, ele destaca, do Satterwhite, que em 2004 ele definiu esse conceito como uma resposta às necessidades humanas nas cidades, com mínimo ou nenhuma transferência dos custos da produção, consumo ou lixo para outras pessoas ou ecossistemas, hoje e no futuro. Ou seja, seria uma ação realmente responsável, para que nós pudéssemos atender às nossas necessidades, porque todos nós precisamos, né? Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos vestir, a gente tem até mesmo necessidades de consumo, a gente sabe, hoje em dia, já pensou, não tem como falar, ó, população, não venha a ter, ninguém mais vai ter consumo de eletrônicos, por exemplo. Não, a gente sabe que isso não rola, né? Mas a gente sabe que eu possa vir a ter esse consumo, um consumo consciente. Será que eu preciso necessariamente ter tantos aparelhos assim, às vezes, na minha casa? Será que eu preciso de trocar de aparelho? Será que eu tenho como fazer um descarte daquela bateria de uma maneira adequada? Né? Será que na hora da escolha, além do modelo mais bonitinho, ou que seja mais na moda, eu posso escolher aquele cuja empresa tem uma responsabilidade socioambiental? Então, logicamente que são pequenas perguntas que nós podemos nos fazer e que vem atender muito bem a essa demanda, né? Então, e que, gente, quando eu falo isso para vocês, eu falo isso para mim. A gente não fala isso achando, né, ou com soberba, falando assim, eu sou supra-sumo. Não, muito pelo contrário. A gente faz e fala reconhecendo que a gente está inserido nesse contexto, está inserido no contexto de consumo, de excessos, né? Só que nós podemos ter ações. E é muito interessante, parece bobagem, né? E às vezes a gente, o que eu ouço aqui em casa, mãe, isso é pão dura, né? Ué, se a gente for olhar muitas vezes, a gente enquanto mãe, realmente a gente não dá conta, né? Porque é tanto, faz isso, compra aquilo, compra aquilo outro. Né, Pedro, você lembra, você até acompanhou na época das skins, né? Eu lembro você brincar comigo em relação do meu filho com skin. Acho que seu irmão também compra. Nossa, se eu fosse olhar aqui, era uma skin por dia, que é algo que, na verdade, é o quê? Simplesmente mais consumo, mais consumo, mais consumo. Gente, chega uma hora que você fala assim, não, independente de qualquer coisa, não precisa. Mas essa skin é nova. É nova, mas é aquela que você comprou mês passado, né? Já tá velha, já não possa ser mais utilizado, né? Se bem que isso é tudo eletrônico, é tudo virtual. É uma questão mesmo só de gastar dinheiro. Mas que seja, eu tô dando um exemplo, só pra gente ver que tem hora que a gente precisa de falar não. Não só porque a gente não dá conta de pagar toda essa demanda, que realmente seria um absurdo, mas também até para mostrar para o outro, olha, tem que ter um consumo mais consciente, né? Tem coisa que a gente precisa. Não, tô precisando de uma calça nova. Essa daqui, né, não tá legal, já rasgou, enfim. Tá precisando, tá. Mas, poxa, coisas que sejam necessárias de fato, né? É fácil? A gente sabe que não é não, né? Meninas, na hora que fala de bolsa, consumo, a gente sabe que ali é uma perdição, né? São coisas, são pequenas ações, pequenas coisinhas, que se a gente pudesse mudar no nosso dia a dia, com certeza a gente estaria contribuindo. Contudo, desenvolvimento sustentável é aquele modo do qual o homem relaciona-se com a natureza, né? E a exploração dos recursos de forma consciente e sua conservação, né? É fundamental isso.
que a gente possa, de fato, né, ter essa situação de que nós possamos ver, nós possamos até ter a aquisição, né, do consumo, mas que ele seja consciente. Será que aquilo que eu estou consumindo, aquela empresa, ela está pensando de como ela forma, né? Ela produz esse produto, né? Então, tudo isso, ele começa a entrar numa sequência, né? A partir do momento que as pessoas começam a pensar nisso, é muito importante. Designa uma nova forma dos seres humanos compreenderem sua relação com o meio ambiente. Isso é incrível, né? Tem muitas pessoas, já existem muitas pessoas que começam e que têm isso sim, né? De mudança de hábitos, tá? Mudança de hábito não é fácil. Quando a gente fala dessas questões, a gente fala de questões culturais. E as pessoas, normalmente, elas não gostam muito, né? De serem saciadas daquilo que ela gosta, daquilo que ela quer adquirir, né? Mas são, como a gente falou, pequenas sementinhas, pequenas situações. Também não é a gente que vai falar assim, você não vai fazer isso, né? A gente pode falar isso enquanto a gente é mãe, que a gente tem que ensinar o filho, mesmo porque ele vai comprar com o nosso dinheiro. Então, a gente deve falar não. Mas, por exemplo, você não fala isso para um amigo, né? Porque, afinal de contas, o dinheiro dele é ele que vai decidir se vai comprar ou não. Mas pequenas sementinhas que a gente vai plantando, chega uma hora que a própria pessoa, ninguém precisa de falar com ele, a própria pessoa mesmo vai pensar 2 vezes. Será que eu preciso? Será que não está sendo exagero? Será que isso vai ser bom para mim? Né? Será que eu tenho uma outra maneira, uma maneira mais viável para poder adquirir ou ter esse produto, ou um melhor produto, né? Que seja de repente melhor no contexto socioambiental? Então, isso tudo realmente vale a pena. Sustentabilidade é esse caráter, né, específico que remete à utilização dos recursos, não só para hoje, mas pensando que eles possam estar viáveis para o futuro. É um pensamento mais amplo, né? Não tão imediatista assim. E é interessante porque a gente é clássico, né? Nós somos muito imediatistas. Então, por isso que às vezes se torna muito mais difícil a gente atingir, conseguir com que as pessoas tenham essa consciência de sustentabilidade, né? Pensar no futuro, não é tanta gente que gosta de pensar assim, não, né? A maioria pensa no hoje, resolveu por hoje, né? Se resolveu aquilo que eu quero, que eu estou precisando para hoje, tá bom. Esse que é o grande problema. Já pensou? Todo mundo pensando só no hoje. Nossa Senhora, oh meu Deus, coitado desse planeta. Aqui, para alcançar esse desenvolvimento sustentável desejado, é preciso ações que sejam realizadas. É isso que a gente comentou, né? Ações individuais e ações coletivas. Ações da esfera única no seu ambiente doméstico, ações que serão designadas pelos governantes, pelas esferas administrativas, né? E empresariais. Entre essas ações que podem subsidiar o desenvolvimento sustentável estão o uso, né, de recursos vegetais, evitar o desmatamento, evitar a queima, né, a exploração demasiada, que pode levar realmente a algumas espécies à extinção. Então, é lógico que cuidar desse ambiente é respeitá-lo, né, nas suas necessidades e, consequentemente, a gente está respeitando também as necessidades nossas de hoje e das gerações futuras, né? Muito importante isso. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Vocês estão caladinhos. Meu Deus do céu, cadê meu povo? Gente, alguém quer comentar? Senhor Deus. Mas vocês estão aí? Falam pelo menos sim, para me poder ouvir. Sim. Sim, que bom. Eu ouvi a voz, é sua, não é da Mariana? É sim. Que bom, isso. Que bom, viu? Não, só de ouvir a voz de vocês já é um alento. Tem hora que eu tô aqui, né, nessa fala, e tá aqui, meu Deus do céu, cadê meu povo? Será que eu tô sozinha? Né? Que bom, obrigada. Aqui, colocando-se ainda como essas ações, né, que é de aplicar sustentabilidade
inclusive, o exercício de plantio de árvores. Eu me recordo, agora eu não sei exatamente quem foi que mencionou, mas que estava com uma política, né, em algum local aí, de que, acho que era por mortes de Covid, fazer o plantio de uma árvore, não foi? Alguém que mencionou que acho que estava acontecendo isso na cidade dele aí, enfim, ou dela, eu não me recordo agora quem que foi, mas vocês falaram disso aqui, né? Logicamente, a gente não precisa de esse motivo para ter o plantio de árvores, né? Embora seja uma homenagem muito bonita e de uma ação muito louvável, né? Mas o que chama atenção é que se tudo na verdade poderia ser motivo para plantar uma árvore, né? Para, afinal de contas, aumentar a oferta para todos nós de áreas verdes nos centros urbanos, são ações assim, inclusive de extrema urgência, porque ajuda demais, né? Ali para gente, em termos, logicamente, de manter uma cidade mais prazerosa, com uma qualidade maior de ar, né? Então, é uma questão de qualidade, inclusive qualidade de vida, né? Então, são situações que a gente pode aí, que tem exemplos. Acho que BH teve uma época, isso a gente sabe que é muito de época, né? De ações, de programas que os governos implantam em determinados períodos. Aqui em BH teve uma época que era, a cada nascimento, a oportunidade de plantio de uma árvore, né? Para receber ali o nome da criança. Então, eu acho que é muito simbólico e é interessante porque aí faz com que aquela criança, até aquela família, né? Se tem ali aquele pertencimento daquela árvore, né? Então, cria-se também um elo, uma afetividade, um cuidado em relação à natureza que é muito bem-vindo, tá? Alguém quer aí dar algum exemplo, alguma ação que vocês acham que seja interessante de implantar dentro das cidades para essa sustentabilidade? Alguém quer comentar alguma coisa a esse respeito? Que já tenha visto algum programa interessante, ou que tenha aí na sua cidade, que a gente sabe que vários de vocês, inclusive, né? Estão até nesse momento em outros locais. Então vamos. Aqui, que foi inclusive, se não me engano, o motivo de 2 folders que vocês fizeram, né? Na atividade que eu solicitei para vocês falaram da importância do cuidado da água, né? Do consumo consciente da água. E aqui é isso mesmo, faz parte dentro desse conceito fundamental, né? O uso da água consciente. Na hora que o Pedro chamou a atenção, né? Que às vezes tem um cano estourado, e a gente sabe que às vezes até mesmo esses canos estouram e ainda eles são pertencentes, né, ali sob a responsabilidade, por exemplo, da Copasa, da empresa responsável, mas independente de que seja da empresa ou que seja de uma área pertencente a mim, né, é interessante que às vezes as pessoas ficam muito preocupadas que quando está nos limites pessoais, porque ela sabe que ali ela vai pagar por aquela água, né? E quando está, por exemplo, na rua, ela acha, não, que bobagem, né? É da Copasa mesmo, é da empresa, então isso daí não está saindo. Primeiro, está saindo sim, porque tudo que acontece nessas empresas, elas são pagas com o nosso dinheiro, com o dinheiro público. E outra questão, né? Ainda mais importante, além do aspecto financeiro, é o aspecto mesmo de cuidar de um bem que é tão precioso. E que, diga-se de passagem, já existe uma perda muito grande, né? Da água, do local onde ela tem o tratamento até ela chegar à nossa casa, sabe-se que tem muita perda, muito desperdício ao longo desse trajeto. Tá? Então, já existe uma perda inerente em relação a isso. E perdemos todos nós, né? A necessidade da água é algo fundamental para a existência da vida. Olha só,
que eles estão aí querendo justamente verificar a presença da água em Marte para ver a possibilidade de vida lá, né? Então, assim, isso é um grande exemplo a nos mostrar o tanto que é importante, o tanto que é fundamental a presença da água para a existência da vida. Então, consequentemente, se a gente quer preservar a nossa vida e dos outros seres vivos, nós precisamos de cuidar e manter essa água, né, realmente disponível, tá? Aqui, outras ações para esse desenvolvimento sustentável. Aqui, instruir pessoas sobre os riscos ambientais, aquilo que a gente falou, né? Plantar sementinhas, realmente falar, não no aspecto, não adianta chegar, xingar, menosprezar, não. É literalmente ir comendo pelas beiradas, né? É ir conversando, é querendo atingir, é querendo sensibilizar a pessoa. Nem sempre a gente consegue sensibilizar de uma única via, né? Às vezes é com carinho, é com jeito, é aos poucos, é hoje e amanhã, né? É esclarecendo, enfim. Participar de discussões e decisões das questões socioambientais, que é aquilo que a gente falou, é exercer a cidadania, é não delegar para o outro falar e opinar aquilo que eu também posso falar e opinar, né? Exigir das empresas produtos e serviços que sejam desenvolvidos na base de responsabilidade ambiental. Isso aqui vai muito do consumo consciente que a gente comentou, né? A partir do momento que eu dou preferência para determinadas empresas que têm uma responsabilidade, é lógico, né, que eu acabo fazendo com que outras tomem o mesmo caminho. Apoiar reivindicações de melhorias da qualidade de vida, né? Trazer isso para si. Não deixe só que os outros ficam falando. Você também pode falar. Não no sentido de falar de ser chata. Muitas das vezes você é convidado a falar e você prefere ficar calado, né? Em várias situações. E que você possa se manifestar. Você deve se manifestar a favor, né? Dessa qualidade de vida para você e para todos. Refletir e agir para ajudar na sustentabilidade no meio ambiente. Ações em casa. Aquilo que eu comentei com vocês, por mais que a gente esteja aqui com esse objetivo, imaginar em nós, em sermos, né, educadores, em podermos levar ações e difundir isso para as outras pessoas, a gente também tem que ter a consciência e a humildade de saber que a gente também pode melhorar muito, né? Que por mais que a gente eventualmente tenha essa consciência já, e a gente lute e fale, peça, e implore, e exige muitas vezes, a gente também tem erros. Então eu posso também melhorar muito dentro da minha casa. Eu posso exercer mais essa cidadania, ter esse conhecimento e essa ação de sustentabilidade, eu posso ter isso mais bem definido dentro do meu dia a dia, dentro do meu modo de viver, né? E consequentemente, né? Para quem está próximo, que a gente acaba às vezes atingindo muito próximo, né? A partir do momento que eu começo a agir assim, eu começo a economizar determinada situação, determinado recurso, acaba que no meu ambiente, né, o ambiente que me cerca, ele vai ver, de início ele possa até rir, fulano, mas você tá economizando isso? Isso aí é pão duro, né, é o que a gente ouve muito. Mas aí você vai conversando, você fala, não é isso não, embora realmente eu possa ter economia com isso, mas o que mais está me levando até essa ação são esses conceitos. A pessoa vai indo, gente. E se você realmente adotar essa prática, ainda bem ela também está exercendo isso, né? No mínimo, ela vai consumir menos, ela vai regular outras ações, que é algo que ela tende a crescer, né? Muitas vezes as pessoas possam até mesmo ter receio. O que eu vou achar? Vão ficar rindo de mim, né? Vão achar que Não, deixa que acha. Vai fazer o quê? A gente querendo ou não querendo, as pessoas já acham mesmo, né? Todo mundo acha alguma coisa, então fala. Então, não tem jeito. Bem, e é isso, olha só. Essa cidadania, sustentabilidade, a gente falou nesse tópico. E agora, eu gostaria muito de ouvir vocês, né? Olhem só. Nessa pergunta, na verdade, ela não coube aqui, as alternativas, elas são grandes, então
não deu para um slide único. Então, eu vou ler aqui, vou dar um tempinho para vocês observarem qual que é a frase, né? Seria a frase de resposta aqui. Olha só. Um dos desafios da educação ambiental é o desenvolvimento de uma nova postura do homem, valores, habilidades e a transformação do modo de interagir com o meio ambiente. De que forma a educação ambiental pode contribuir para a mudança de comportamento do homem? Então, olha só. É pela obrigatoriedade da participação da população em decisões governamentais que englobam posições políticas, ambientais e sociais? É pelo apoio de mobilização de ambientalistas radicais, deixa eu abaixar aqui que parece para mim, que colocam o meio ambiente acima de qualquer outro aspecto? É pelo desenvolvimento de projetos que contemplam as crianças em específico? É com a aplicação de leis ambientais e punição aos cidadãos? Ou é por meio da conscientização do papel do homem nos impactos ambientais negativos e como ele pode posicionar-se para melhorar essas problemáticas? Ou seja, dessas 5 opções de A a E, qual que vocês acham que seja a mais correta? Pode falar Letra ou E. dá um tempo? Podem falar. Podem falar. Obrigado, Pedro. Acabei falando. Pedro, o que você falou? Letra E. Daniel, o que você falaria? Letra E também, mas a C também tem um pouco de verdade. Letra E ia ser um pouco de verdade, mas o problema é que eu tenho... Sim, o detalhe aqui é que ele está falando de uma maneira geral. Desenvolvimento de projetos que contemple as crianças específico, ela tem um fundo de verdade, mas ela não pode ser uma ação única, né? Eu não posso imaginar, é importante contemplar crianças porque eu estou ali, eu estou fomentando uma educação que ela tende, né, a se estender ao longo do tempo. Mas eu preciso também dar atenção para aquele cidadão, independente da idade dele, né? A gente sempre pode interagir e pensar nesse indivíduo, independente da faixa etária. Então, por isso que eu também concordo com vocês. Por meio da conscientização do papel do homem nos impactos ambientais, e essa conscientização em diversas faixas etárias, né? Trabalho ali com crianças, assim como eu trabalho com adolescentes, assim como eu trabalho com adultos, jovens adultos, como eu posso trabalhar com os idosos. Afinal de contas, nunca é tarde para mudar uma conduta, para agir melhor, né? Então, conscientizá-los, né, quanto aos impactos ambientais negativos e como esse indivíduo pode posicionar-se para melhorar essas problemáticas. Que é aquilo que a gente falou, cada um de nós podemos fazer, né? E juntos que é a força. Não é imaginar que eu não vou fazer porque não vai ter significado nenhum. Tem, né? Tem muito. Então é isso mesmo, também concordo. Letra E é que é melhor atende, né? Não posso obrigar ninguém vai. A gente não consegue trabalhar, gente, com a educação na obrigação, né? A gente tenta a sensibilização, é o melhor caminho. Olha só, aqui é a próxima questão. Existem diversas formas de expressar a responsabilidade socioambiental, as preocupações com as problemáticas que a sociedade está envolvida e a conscientização dos direitos e deveres de cada pessoa. Isso pode ser definido pela... Qual que é a opção que vocês colocariam? Essa é muito fácil. Cidadania? Pela cidadania, né? Exercer a cidadania. Não é com punição, não é com emprego da conservação ambiental, né? Não é com renúncia aos usos dos recursos, não é só com a ecologia. Eu preciso fazer com que as pessoas, pelo ato cidadão, aí eu consigo levar a educação, e aí, né, os aspectos ambientais, tudo isso. Mas é no exercício da cidadania, né, que é a forma de expressar isso, né? Não adianta só eu levantar aqui uma bandeira verde se na hora de exercer a minha cidadania eu abro mão, né? Falo assim, gente, aqui, ó, eu prezo muito pelo ambiente, eu tento fazer absolutamente tudo que esteja ao meu alcance,
mas na hora de exercer a minha cidadania, na hora de dar o meu voto, na hora de escolher uma ação, na hora de fazer alguma coisa, eu falo assim, não, deixa pra lá. Então, para que eu estou aqui levantando alguma bandeira verde? Ou qualquer que seja a bandeira, qualquer que seja a situação, né? Se eu acho que alguma coisa seja importante, que seja cuidada, que tenha zelo por ela, na hora de exercer o meu ato de cidadão, eu tenho que pensar nesses fatores que para mim são caros, que para mim são importantes, né? Será quem é que vai melhor me representar? Porque a gente precisa de representatividade. Quem é que vai melhor me representar diante desses valores que eu realmente acredito que sejam corretos? Né? Ele tentar exercer da melhor maneira possível, de uma maneira consciente. E tem aqui mais uma questão, que é a questão 3, olha só. A cidadania participativa é conceituada como um modelo onde o poder político exercido é baseado em debate público, promovido pelos cidadãos que podem participar de forma igualitária. Sobre a cidadania participativa, qual das alternativas está correta? Influencia diretamente no maior incentivo ao consumo de alimentos orgânicos e produtos certificados. Se define pelo uso dos deveres civis para punir as pessoas que agridem o meio ambiente. Se fortalece pelo apoio às causas que incluem o atendimento de grupos específicos da população. A cidadania participativa pode resultar em uma maior conscientização do papel dos cidadãos sobre os assuntos ambientais, incentivando-os a exercerem a sustentabilidade. Ou a cidadania participativa não se preocupa com a conscientização ambiental, e sim com a adoção de ações concretas e pontuais. Qual que vocês acham? Letra D. Letra D, né? Olha só. A cidadania participativa pode resultar em uma maior conscientização do papel dos cidadãos sobre os assuntos ambientais, incentivando a exercerem a sustentabilidade, né? É um incentivo. A gente precisa de fazer isso a todo momento, até tentar nos incentivar a que isso nunca perca força, né? Então é D sim, né? Muito bem. Aqui acho que sempre são só 2 ou 3. Aqui tem esse jogando e fixando. Deixa eu ver, mas vocês entram agora? Vamos fazer rapidinho? Dá pra gente... Pode ser. Pode ser? Vamos? Mas aí vamos rapidinho, que a gente hoje pode entrar muito no nosso horário aqui de intervalo, não, que nós vamos nos concentrar, eu e Daniel, viu? Eu acho até que eu vou fazer o seguinte, vou pôr esse Kahoot aqui agora não. Deixa, que aí na hora que a gente voltar, a gente tendo a oportunidade, a gente coloca esse Kahoot, que aí já vai estar todo mundo mais elétrico mesmo, né? Vou fazer isso. Vou não. E até para a gente não estender, na hora que for o nosso horário de intervalo, porque o Kahoot não dá para parar em qualquer momento, né? Então, vou fazer isso. Deixa isso para depois, tá? Deixa, vão aqui, que aí a gente, na hora de voltar, enfim, a gente entra aí no... Já está no agito, já está na mídia social mesmo, a gente entra no Kahoot, a gente trabalha ali, eu acho que é mais vantajoso para a gente, tá bom? Então, eu vou aqui começar o item 4.2, que, na verdade, o objetivo, a conversa, quando a gente fala de educação ambiental, ele permeia muito isso, né? A gente não tem quebras bruscas de assunto. Então, a gente vai... E, particularmente, olha aqui, eu achei tão bonitinha essa imagem. Só uma coisa, eu coloquei aqui, vocês estão vendo o meu slide? Que no final eu fiquei até na dúvida. Estamos. Tá Aí, valeu. É isso, então é isso mesmo. Então tá ótimo, tá? Sociedade e meio ambiente. Gente, falar de cidadania é falar da sociedade, né? Exercer, eu sou cidadão de acordo com o ambiente onde eu vivo, né? Pertencente à sociedade. Não é possível ter educação ambiental. A gente sabe que por mais que tem hora que a gente fala em educação ambiental, parece que a gente sempre fala as mesmas coisas, né? Sempre reforça as mesmas coisas, mas é tão complexo.
eventualmente a gente às vezes consegue, a gente está interferindo em tantos detalhes na vida das pessoas, né? Então é muito importante isso, a gente tem que ter um cuidado, né? Porque essa questão de educação ambiental, ela realmente se liga a várias questões, a realidade de cada um, e que é um indicador. A gente fala que a educação ambiental ela possa ser um indicador indireto do nível de educação. Embora isso não seja exclusivo, tá, gente? A gente sabe também que tem muita gente que tem uma educação formal maior, né, que não necessariamente tem educação ambiental. A gente está falando assim no conceito máximo, por exemplo, quando eu estou analisando uma sociedade. Observe de uma maneira geral. Quando a gente fala, né, eventualmente de algumas localidades onde existe uma renda per capita maior, onde a população ela realmente tem maiores condições de vida, tende, não é o único, a gente sabe, tem suas exceções, toda regra tem exceção, não é isso, mas ela tende a ser uma sociedade mais educada, mais culturalmente, né, que preserve mais o ambiente, que consiga respeitar mais o que é público, né, porque muitas das vezes, e eu acho que aqui de alguma forma no nosso país, pelo menos eu vejo muito isso. Muitas das vezes o que é público parece que não é de ninguém, né? Não, isso aqui é público, né? É o contrário, o público é de todo mundo. Então eu tenho que cuidar, você tem que cuidar, eu tenho o direito de usufruir, você também tem o direito de usufruir. Então, a gente sabe que a gente não pode generalizar, mas a educação ambiental, muitas vezes, a gente consegue verificar isso, né? Um ambiente em que as pessoas têm a oportunidade da educação, elas tendem a ter ações, né? Que venham de acordo com aquilo que a gente prega dentro da educação ambiental. Tende a isso acontecer de uma maneira mais fácil, né? Tendem a ter mais consciência, a gente fala aqui, né? Conscientização, elas tendem a ter mais consciência, tende a ocorrer mais justiça social naquela sociedade, tende a ter uma maior distribuição de renda. Olha só que maravilha! A gente falando isso dá uma vontade, dá uma varinha de condão, né? Fazer com que as coisas possam serem melhores aqui para gente, né? Tendem a ter a cultura e a ser, né, realmente um referencial de cultura em determinada região ou país. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de uma sociedade, quer seja ali municipal, estadual, um país, enfim, não há regras. O importante é que a gente possa realmente plantar essa sementinha de atenção e cuidado ao ambiente e que isso se propague, né? Isso acaba sendo um indicador, isso acaba indicando, né, várias outras conotações importantes para aquela sociedade. Então, é muito legal. Todos nós usufruímos dos recursos naturais, todos nós precisamos dos recursos, né, que são oferecidos pela natureza. E, consequentemente, é nossa responsabilidade preservar e manter isso tudo aí, né? Porque aquilo que eu comentei com vocês, nós precisamos, assim como as gerações futuras também vão precisar. Então, é fundamental esse quesito, né? Crescimento populacional mundial foi um dos fatores que realmente influenciou a educação ambiental a ter um crescimento significativo. Bem, a gente vai comentar isso na live, né? Essa é uma necessidade, né? E a gente também já trabalhou com isso aqui na nossa disciplina. A gente viu que a partir da Revolução Industrial, com aquela demanda, aquela necessidade, né, de recursos, tudo foi sendo utilizado assim aos montes. E, logicamente, com o crescimento da população também, com a necessidade do consumo, a gente, logicamente, começou ali no consumo desenfreado.
Na hora que a gente começa no consumo desenfreado, esse recurso natural está vindo de algum canto, né? Só que, óbvio, os recursos, eles não são inesgotáveis. A gente precisa, né, de respeitar. Por isso que o consumo consciente é fundamental, né? E por isso que o aumento da população, ela acaba desencadeando uma necessidade de que a educação ambiental, de que a sustentabilidade, ela de fato venha à tona. Porque, poxa, né? Mais de 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro, todo mundo precisando e querendo consumir aos montes, vocês imaginem, né? Tem uma necessidade, a gente precisa parar e pensar, né? Tem uma demanda por esse assunto. Isso é muito importante. Que a gente consiga ver, né? A gente consome demais. Nossa Senhora! E reparem, gente, às vezes, igual nessa época, né, que a gente pede muitas coisas ali de entrega em casa, né? Às vezes você pede um lanche, repare, no lanche que você pede, né? Sanduíche, a maioria ali dos hambúrgueres vem numa caixinha, aí tem um sachê que eles colocam, né? Quer seja de maionese, ketchup. Aí, às vezes, se você ainda pede refrigerante, vem ou a garrafinha, né? Ou vem um copo ali. Enfim. Aí vem dentro de uma outra embalagem, né? Isso quando não vem uma segunda embalagem, que é para realmente manter ali. Então, imaginem, diante de um pedido, de uma situação que você quer um único sanduíche, né? Logicamente que a gente quer o zelo, que ele chegue bem, adequado na nossa casa, mas só para mostrar a vocês como que, a partir de um consumo de um item, como a gente tem ali toda uma demanda, né? Associado àquilo ali, fora o produto propriamente dito, né? Questões secundárias que muitas das vezes, inclusive, fazem com que o produto seja muito mais caro em função daquela necessidade ali, outras vias ali de embalagens e que são logicamente inerentes no preço que a gente está pagando. Então, isso tudo também é uma demanda ambiental, né? Um consumo a mais de alguma coisa. Então, a gente também tem que ter uma noção em relação a isso, né? Eu acredito que para o futuro tenha uma mudança drástica em várias empresas aí em relação a isso, né? Que tendem a diminuir essas embalagens, a quantidade ali. É lógico, também não tiro, muitas vezes a gente acaba sendo atraído por essa embalagem, né? Que bonitinha, porque ela é coloridinha, porque ela exprime uma marca, né? Então, logicamente que isso acaba, a gente também tem que começar a pensar nisso tudo, né? Porque olha como que interfere, né? Isso é um exemplo, fora outras coisas que a gente consome, que vem ali um batalhão de embalagem e que a gente paga e que a gente consome, que no final das contas a gente joga no lixo e aquele lixo não necessariamente vai para as vias corretas, né? Perde a oportunidade da reciclagem, enfim, quanta coisa. Olha, na hora que eu vi aqui em termos dessa imagem, de uma maneira geral, né, a população, isso independe, viu, gente? Mas hoje em dia a gente não está com muita grana para consumir muito, não. A gente sabe disso, né? O dinheiro está escasso mesmo. Eu acho que isso está geral. Mas ainda assim, né? Mesmo ainda diante de uma fase mais difícil para todo mundo, existe ainda um excesso de consumo. A gente ainda exagera e muitas das vezes não observando a real necessidade, né? É muito bom consumir, a gente sabe disso, mas essa conscientização ela é importante, né? A partir do momento que a gente vai conscientizando um pouquinho, eu não sei em relação à rotina de vocês ano passado, com aquela questão de pandemia, né? Praticamente a partir do momento que a gente entrou dentro de casa e ficou nessa quarentena, as datas, né? Ali, Dia das Mães, Dia dos Pais, o próprio Natal, a gente ficou muito mais econômico. E no final das contas, sinceramente, não fez falta,
Porque o que mais importante é isso. É imaginar no cuidado do outro. Ah, mas para que vai ficar batendo perna? Se é preferível a gente evitar se contaminar e transmitir um ao outro, né? Vamos sentar aqui, vamos fazer um almoço gostoso, vamos fazer uma confraternização para nós, né? Sim, aquele eixo familiar, não, logicamente não é festa, né? Aquele eixo familiar, aquele que já convive ali todo dia, né? Vamos nos aconchegar nessas datas e ao invés de necessariamente precisar de sair comprando, né? Presentes, né? Diante de uma demanda de uma data em específico, né? Pequenas ações que às vezes coisinhas que fazem diferença e que colaboram no contexto. E eu olhei aqui, que eu tô aqui atenta no horário, sei que nós estamos no nosso horário de intervalo. Vamos, Daniel, gente, conto com todo mundo lá na live, tá bom? Vou olhar cada um de vocês que está lá e depois a gente vai voltar, porque ela não ocupa o nosso horário de aula todo, não. A gente volta e eu quero o feedback de vocês, eu quero inclusive ouvi-los, por favor, nos dê o prazer de ouvi-los e de participar. Nos dê lá o apoio. Daniel, boa concentração, tá? Na hora que eu for ligar, eu te aviso aqui no WhatsApp, ó, vou entrar. E lá eu vou me apresentar e vou aguardar você entrar, tá bom? Tranquilo. Ó, beijão, fique tranquilo, tá? Vai dar tudo certo. Gente, contamos com vocês lá para aquele apoio. Beijão para vocês, viu? Vou dar um retoque ali no perfume para ver se eu apareço um pouquinho melhor na live. Beijo. Tchau, tchau.